Olá a todos, prazer estar aqui falando com vocês. Estamos aqui eu, Marcel Malchevski e Daniel Leibniz, diretamente de Santa Catarina, né, para falar um pouco para vocês sobre uma iniciativa recente do governo do Estado do Paraná, junto com a iniciativa privada, para que a gente consiga coordenar um trabalho e colocar o Estado do Paraná na posição que ele merece no Brasil, na área de empreendedorismo, principalmente empreendedorismo digital. Algum tempo atrás eu tive uma conversa com o governador Ratinho Júnior, conversamos sobre o potencial do Paraná nessa área de inovação, nessa área de empreendedorismo digital, e comentamos sobre o fato do Paraná não ter ainda o destaque que merece ter no plano nacional nesse setor, né? Apesar da plataforma que o Paraná tem, com universidades, centros de pesquisa, empresas, empreendedores digitais, né? Muitas empresas novas aí nascendo, isso não só em Curitiba, como em todo o estado. Apesar de todo esse ecossistema que já existe, a gente sente a falta de uma coordenação, de uma narrativa um pouco melhor para contar essa história e colocar o Paraná nos índices aí, bem no ranking sobre cidades empreendedoras e empreendedorismo aqui no Brasil. Então, a partir dessa conversa, nós decidimos, então, criar um conselho, né, um conselho que a gente chamou de Paraná 4.0, cujo objetivo é justamente desenvolver uma série de iniciativas que busquem colocar o Estado do Paraná na vanguarda do empreendedorismo 4.0, pela promoção de todo o ecossistema envolvido na criação, no desenvolvimento e no fortalecimento das empresas digitais. Aqui a gente define ecossistema como sendo um conjunto de stakeholders, composto por governo, instituições de ensino e pesquisa, incubadoras, aceleradoras, associações de classe, organismos de fomento, empresas, investidores, comunidades digitais e, naturalmente, os empreendedores, né, que é o ponto focal. Para que isso aconteça, é fundamental uma ação coordenada que busque maximizar o potencial do Estado do Paraná, multiplicando resultados a partir dos recursos já existentes, os recursos que já estão disponíveis aqui no Estado. Para isso, a gente precisa entender como estamos, entender iniciativas de sucesso em outros lugares, fazermos escolhas e termos um plano para o curto, médio e longo prazo, né? Para esse conselho, então, eu convidei algumas pessoas, poucas pessoas, mas algumas pessoas chaves, né? E esse conselho ele passou a trabalhar junto com a Superintendência de Inovação do Estado do Paraná, né? E esse conselho, a gente procurou montar um conselho que tivesse pessoas importantes, relevantes da iniciativa privada, mas também de governo, né? Então, nesse conselho, estamos eu, está o Daniel Leibniz, que está aqui conosco, né, que é um expert nesse tema ecossistema, inovação, empreendedorismo digital, o Bequim, presidente da agência Paraná Invest, o Guto Silva, secretário da Casa Civil do Estado, o Hélio Rotenberg, fundador e presidente da Positivo Tecnologia, o Alfonso Voigt, fundador do primeiro unicórnio paranaense, que é o eBanks, e o Wendel, né, o Wendel, que é o presidente da Copel Telecom, né? Então, juntos, a gente vem se reunindo e procurando desenhar ações, diretrizes, planos, para que, de fato, o Paraná possa estar citado aí cada vez mais entre como uma das maiores ou melhores plataformas do empreendedorismo do Brasil, tá? Bom, enfim, esse conselho, ele conta com o trabalho de um comitê que está operacionalizando as ações. Nesse comitê está o Marcelo Rangel, né, que lidera hoje as iniciativas de inovação do Estado, através da superintendência, né, ligado à Casa Civil do Estado, e eu queria, com isso, passar um pouco para o Daniel, para que o Daniel consiga conversar um pouco com a gente sobre essas iniciativas, principalmente no estado de Santa Catarina e em outros lugares, que vem trazendo tanto resultado aí para os ecossistemas empreendedores, tá? Antes de mais nada, eu queria apresentar o Daniel, né? O Daniel é uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, admiro bastante,
O Daniel é uma das pessoas, uma das personalidades mais importantes do ecossistema de empreendedorismo do Brasil. Ele foi peça-chave, pessoa-chave no desenvolvimento do empreendedorismo digital de Florianópolis. Ele presidiu a ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. Ele hoje é presidente do conselho da ACAT. Ele hoje toca uma outra iniciativa fundamental, inovadora, lá no estado de Santa Catarina, que é o Sapiens. Mas, enfim, o Daniel ele dispensa comentários e é uma peça-chave nesse conselho que a gente criou para colocar o Paraná onde ele merece na área de empreendedorismo digital. Daniel, fala um pouquinho para nós da tua experiência nesse pacto da inovação nos estados, nas regiões. Marcel, muito obrigado. Né? Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui, né? De estar podendo contribuir, né? Junto a esse conselho, junto a esse comitê, né? Num estado tão fantástico que é o Paraná. Né? A gente tem aqui quase uma mão cheia de unicórnios, né? Paranaenses. Isso, nenhum estado do Sul tem um unicórnio, exceto o Paraná. Né? A gente tem universidades excelentes, a gente tem um povo trabalhador, né? E tudo isso, e tem diversas iniciativas nas principais cidades aí do estado, né? E tudo isso, obviamente, já tem uma pujança, né? Mas como o Marcel falou, assim, né? Isso precisa ser organizado, né? Precisa ser conectado. Essa é a palavra certa, né, Marcel? A gente pega, assim, né, uma coisa que eu falo, né? Quanto mais iniciativas a gente tem, quanto mais complexo já é o ecossistema, né? Mais problemas a gente tem, né? E então, por isso, essa iniciativa aqui, ela é tão importante, porque a partir do momento que a gente consegue conectar elas, né, a gente dá muita energia e multiplica muitas vezes as entregas que essas iniciativas já têm, né? Então, antes de mais nada, Marcel, né, eu acredito e falo de boca cheia que ecossistemas de inovação, eles transformam uma cidade, eles transformam não só do ponto de vista econômico, né, eles transformam a forma como a pessoa se sente orgulhosa da cidade, a forma como tu te sente pertencido ao teu estado, né? E isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Marcel, né? Como a gente vem trabalhando, né? Orientado pelo conselho e estruturando isso no comitê, né? A gente pesquisou várias metodologias, procurou entender no mundo como é que está sendo esse desenvolvimento, né, partilhando isso, né, com o nosso conselho, né, o que é algo que não fique só no papel, né, o que é algo que a gente efetivamente consiga trabalhar e ter entregas práticas, né, que eu acho que o governador demandou para o Marcel foi que se tenha entregas práticas mesmo, né? E não fique só em projetos, né, Marcel, escritos e não chegue na população, né? Então, nós chegamos a uma metodologia aqui, pessoal, que ela vai ter 4 fases, né? E vai envolver todos os atores, como o Marcel falou ali, do estado do Paraná, que eles vão estar subdivididos em 4 hélices, né? É muito importante o governo participar, né? É muito importante as empresas participar, né? O Paraná tem empresas maravilhosas de médio, grande porte, né? Que elas também precisam estar envolvidas com a inovação e precisam ajudar a colaborar no desenvolvimento de novas startups, novas empresas, que, né, Marcel, muitas vezes vão ser adquiridas pelas grandes, muitas vezes vão ajudar de outras formas. Aí no vão alimentar o ecossistema, né? Vão fazer a coisa alimentar o ecossistema, vão trazer empregos e etc. de qualidade, né? Então,
a gente, né, falou aqui do governo, que tem um papel importantíssimo nesse início, das empresas, da academia, né? Nós precisamos, pessoal, né? No conselho ali, a gente se deu conta que, poxa, o Brasil é o 11º lugar em projetos, em papers, em material de estudo, só que quando a gente vai para a prática, né, Marcel, nós estamos lá em 90º, não sei quanto da inovação. Verdade. Ou seja, a gurizada, a piazada está fazendo coisas muito bacanas, só que a gente não tem uma esteira para isso virar em oportunidade e virar emprego, virar empresas, né? Assim como os membros do conselho aqui, né? O Lotenberg passou por isso, o próprio Marcel passou por isso, o Alfonso. Então, nós precisamos ter mais caras iguais a eles, né? Então, é isso que a gente está se propondo a fazer, né? Uma maquininha de empreendedores, né, Marcel? No final do dia é isso, né, Daniel? Nós precisamos promover esse empreendedorismo, principalmente na área digital, que está aí, né? Que tá acontecendo, né? Enfim, você tem uma coisa de boa, né? A pandemia não trouxe quase nada de bom, né? Mas tem uma coisa boa que aconteceu, foi a aceleração do processo de digitalização da economia, digitalização das empresas, digitalização da comunidade, né? Então, no final do dia, Daniel, é exatamente isso que você falou, nós precisamos criar mais empreendimentos como o Bematec, como Positivo Tecnologia, como Ebanks, ou seja, em todas as cidades do Paraná, a gente precisa ter cases de sucesso como esses, né? E isso que tu falou, né, Marcel, ele é tão importante porque a pandemia, ela também tirou um preconceito que se tinha, que as empresas precisavam ficar em grandes centros, né? Então, hoje em dia, né, um dos objetivos desse trabalho é que a gente desenvolva e fortaleça, né, esses ecossistemas nas cidades paranaenses, né? Não tem mais necessidade hoje, uma empresa de classe mundial, ela pode nascer e permanecer em Pato Branco, né, em Foz do Iguaçu, né, em São José dos Pinhais. Então, assim, e o Marcel é uma experiência viva disso, né, ao longo do empreendedorismo e da parte de investimentos deles, investiu em empresas maravilhosas que estão em cidades que não são grandes centros, né, Marcel? Verdade, é fato, né? Temos investimentos aí, pô, em Ponta Grossa, em Londrina, em São José dos Pinhais, e interior de Santa Catarina também, que está próximo aqui. Brusque, né? Brusque, Chapecó, Blumenau, Joinville, enfim. De fato, essa coisa está bem espalhada, né? Não precisa estar em Florianópolis, não precisa estar em Curitiba, não precisa estar só em Londrina, pode estar em Toledo, em Cianorte, em Umuarama, Paranaguá, enfim, onde for. E uma das coisas que esse nosso trabalho aqui ele ataca é justamente a partir do momento que as pessoas conseguem ter oportunidades lá e criar as empresas lá, a gente termina ou minimiza muito um problema que é seríssimo do Brasil inteiro, que é a migração dos talentos das cidades para grandes centros atrás de oportunidades. Então, as cidades elas vão envelhecendo, vão ficando, os talentos vão acabando indo embora. Então, isso é também uma das principais entregas que a gente espera aqui com o nosso trabalho, né, Marcel? Então, para isso, pessoal, né, então a primeira etapa desse trabalho é um mapeamento do ecossistema. Tá? O que isso ajuda? A gente já tem mapeamento, sim, espalhados pelo Paraná, com diversos órgãos feitos com muita competência, mas a gente precisa ter um olho muito clínico nisso, né? Porque ali nesse mapeamento é que a gente vai pegar as distorções, né? Eu vou citar um exemplo aqui que não é do Paraná, mas é um exemplo que fica muito claro de resultado, né? Existe uma cidade, não importa onde aqui, essa cidade é uma cidade pequena, média, ela tem 11 universidades, tem diversos programas para incubação, incentivar o empreendedorismo, só que ela não tem empreendedores, né? Então, tu vê, Marcel, né? Tu tem um descompasso ali, né? Uhum. Então, o que essa cidade precisa fazer? Ela precisa trabalhar em
sensibilizar os estudantes lá de segundo grau, as demais pessoas que querem empreender, a virar empreendedores. Não adianta nós termos 11 universidades belíssimas, né, termos programas de aceleração, de incubação, mas a gente fica brigando para trazer empreendedores. Então, e Daniel, é muito interessante esse teu exemplo, e é um exemplo real, naturalmente, se não citou a cidade, mas é um exemplo real. Mas, enfim, potenciais empreendedores, eu não tenho dúvida que existem. Só que eles não tiveram o gatilho, a fagulha para, de fato, empreender, iniciar um negócio, se aproveitar desse ecossistema, dessa plataforma que existe já à disposição na cidade. Então tem que haver um processo de indução para que esse empreendedor potencial vire de fato um empreendedor, crie empreendimentos, crie empregos e crie, quem sabe, uma Bematec, um Ebanks no interior. Exatamente, Marcelo. Então, assim, tu vê como vai ter valores distintos que tu vai encontrar nesse mapeamento. Às vezes são instituições que não se conversam, né? Então acontece aqui, por exemplo, tu está em Curitiba e tu às vezes está buscando iniciativas para a tua empresa lá não sei aonde, em São José tem iniciativas e a gente não se conversa. Então, esse mapeamento ele é a primeira etapa do nosso trabalho, né? A primeira etapa prática ali, depois porque a gente precisa identificar em cada região, em cada cidade do Paraná, aonde tem e quais são esses gargalos, que são distintos, né? Guarapuava é diferente de Foz, que é diferente de Londrina, e cada um, e mesmo vocês podem estar perguntando para a gente, mas em Londrina a gente já tem um ecossistema, né, maduro. Beleza, quanto mais maduro, mais problema tem, mais a gente consegue pegar as coisas. Segundo ponto, né, pessoal, que é um ponto importantíssimo, né, é nós unirmos o Paraná para fazer um pacto pela inovação, né? Com a coparticipação de dezenas de atores, com uma governança bem estruturada, de governo, né? De Estado, né, Marcel? Que a coisa ela siga, né? Que se perpetue, né? Então, esse é um trabalho também muito bacana, onde são definidos, é como se fosse um grande planejamento, onde cada ente, cada paranaense, cada instituição paranaense vai ter um pouquinho de responsabilidades para o desenvolvimento do Estado. Então, é uma coisa muito bacana, assim, que a gente vai implementar, e daí nós temos aí, né, o Marcel, o Bequim, o próprio Wendel, né, que tem uma experiência em governança enorme, e a governança disso aí ela é fundamental, né? Numa terceira etapa, né, nós vamos criar um ambiente, né, orientado para a inovação, né? Assim, porque todas essas coisas, pessoal, que a gente vê, né, poxa, de iniciativas e tal, no fundo elas são a ponta do iceberg, né? Ninguém olha para baixo essa estruturação que precisa ter, né, das pessoas que estão se esforçando para as coisas acontecerem e tal. Então, o comitê e o conselho, eles vão ajudar a criar essas bases sólidas ali embaixo, do Paraná ter uma lei de classe mundial de fomento à inovação, do Paraná ter, né, essa lei municipal e estadual de inovação, de criar fundos de inovação estaduais que vão ajudar para promover, né? Tem fundos para promover, Marcelo. E já existe dinheiro disponível, né, Daniel? Só que o dinheiro ele tá espalhado, e muitas vezes esse recurso espalhado ele acaba não chegando onde deve, né? Com planejamento, com foco, né? Eu acho que governança, uma governança para saber onde aplicar, né, Marcel? Claro. E ali também de criar todo um storytelling e um material formal de atração de empresas de base tecnológica para cidades, trabalhar a atração de institutos de inovação. Então, isso também é uma entrega que vai ser feita aqui por esse conselho.
também tem, né, Marcel, a parte de sensibilizar os servidores públicos para a compra da tecnologia, para a compra da inovação, que hoje a lei é muito recente, se tem muito medo, né, Marcel? Sim. E isso é fundamental, que as nossas próprias prefeituras, o nosso próprio dinheiro do cidadão paranaense, ele também seja aplicado em empresas paranaenses de tecnologia, né? Eu acho que isso tem um papel muito importante aí, né? Uhum. E essa educação, sensibilização, ela é importante para dar segurança para eles, né? Nós vivemos aí esses tempos aí que, né, se questiona muito o que está se comprando, e licitação, e muita coisa fixa e difícil de trabalhar, e que não combinam com a inovação. E agora essas novas leis, elas dão um pouco dessa flexibilidade, né, com muita responsabilidade, para que a gente consiga fazer isso, né, Marcel, e trazer para o jogo as startups, né? Não, bacana, bacana. Muito bacana. Bom, Daniel, a ideia era, de fato, a gente dar uma pincelada aí. É claro que é muita informação, a coisa é um pouco complexa numa primeira etapa, mas isso, ao longo do tempo, vai começar a ser simplificado e vai começar a aparecer na ponta, que são as cidades paranaenses, os municípios. E eu acho que um aspecto fundamental, Daniel, mais fundamental de todos, é que, apesar da gente estar falando em inovação, nesse processo nosso não tem inovação. A ideia é não inovar, que é usar as plataformas existentes, os recursos existentes, as condições que já existem, estão disponíveis no estado do Paraná, nas cidades paranaenses. Ou seja, ninguém aqui vai reinventar a roda. É um trabalho de coordenação e de organização envolvendo poder público, envolvendo academia, envolvendo iniciativa privada, envolvendo experts, sem inventar nada, sem criar nada de novo, sem ter custos adicionais. Coordenar um trabalho para mudar a história do Paraná no setor de empreendedorismo digital. Marcel, muito, muito importante essa tua colocação, tá? Porque, assim, ó, eu queria reforçar mais ainda o que tu colocou. Nada desse conselho é feito para sombrear iniciativas que já existem ao longo do Estado, né? Nada, absolutamente nada. É para ajudar a atuar nos bastidores, potencializar tudo que já está sendo feito, conectar o que está sendo feito, né? Então, isso é muito importante, né? Legal, legal. Muito bom, Daniel. E, né, Marcel, e o quarto ponto é justamente essa questão de levar essa modernização para a administração pública, criando programas de inovação aberta, de living labs, para que a cidade, a sociedade, né, consiga enxergar lá na ponta, né? Não adianta a gente só ter as empresas de tecnologia na cidade, se o cidadão lá na ponta, ele ainda está... de repente não tem um horário de ônibus ainda no celular, não sabe quando o ônibus vai chegar, ou não consegue ter algum lugar para informar que tem um buraco em determinada rua, ou ele ainda está recebendo um ticketzinho aqui daquelas que tu pega na farmácia para uma fila de um hospital, né? Então, essas coisas todas é que a piazada aí vai poder ajudar, né, a sociedade com o apoio do governo a ter um atendimento melhor, né, Marcel? Show, show. Legal, é isso, né, Daniel? É isso. Putz, obrigado aí pela tua participação. Acho que todo mundo percebe aí a motivação, né, minha, do Daniel, em estar buscando ajudar... De todo o conselho, né? De todo o conselho, todo mundo... Ajudar o Estado a mudar um pouco essa história, né? A de fato colocar o Paraná no ponto que ele merece com relação ao empreendedorismo digital. E para isso, Daniel, a gente conta com todo mundo que está nos assistindo aí, né? Isso é exatamente, pessoal. Só vai funcionar, só vai acontecer se todo mundo contribuir, colaborar e nos ajudar. É isso aí, pessoal. Um abraço contamos a todos com aí. todo mundo. Obrigado, grande Daniel. Abraço a todos. Tchau, tchau.